Amém. Jesus é o nosso Senhor. Tudo bom, meus irmãos? Como estão vocês? Tudo bom? Graças a Deus chegamos, né? Terminamos o alimento diário. A minha graça te basta, certo? A leitura do nosso alimento diário. Louvado seja o Senhor. Que alimento diário rico e maravilhoso, né? Cheio de Cristo, cheio de Deus, da palavra, da luz, da palavra fundamental, da palavra profética. Agora vamos entrar no alimento diário, as promessas de Deus. Amém? Vou pedir que você abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 3, versículo 17. Deixa aberto, antes de orar, antes de lermos e orarmos este versículo, eu quero orar por sua vida. Eu posso orar por você? Se você tem algum pedido de oração, por favor, deixe aí embaixo nos comentários. Eu estarei orando por sua vida e sua família. Amém? Senhor Jesus, nós reconhecemos que Tu és o único soberano, todo-poderoso, que criou os céus e a terra e criou o homem com o espírito humano para habitar dentro do espírito do homem. Por isso nos rendemos a Ti, nos humilhamos diante do Senhor. Toda honra e toda glória seja dada a Ti. O nosso caminho é o caminho do Senhor, o caminho, Senhor, da humilhação, Senhor, para que Deus possa ser tudo em todos. Abençoa cada irmão que vai ouvir, em nome de nosso Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, amados? Mateus 3,17. Por favor, abra sua Bíblia e vamos ler juntos. E eis uma voz dos céus que dizia: Este é meu filho amado, em quem me comprazo. Senhor Jesus, este é meu filho amado, em quem me comprazo. Deus se compraz em seu filho amado. Então, se você está em Cristo, Deus também se compraz em você. Amém? Senhor Jesus, este é meu filho amado, em quem me comprazo. Eis uma voz dos céus que dizia: Este é meu filho amado. Amém. Oh, Cristo é o Filho amado de Deus, em quem me comprazo. Deus tem prazer em Cristo. Então, se você está em Cristo, Deus também tem prazer em você. Amém? Essa semana, né? Semana assim maravilhosa, que nós vamos falar sobre as promessas de Deus, que tem nele o sim e o amém. Amém? O plano de Deus para inserir o homem na comunhão do Deus triuno. Então, Deus, ele é um, mas é três. E ele tem um plano, e o seu plano é inserir você e eu na comunhão do Deus triuno. Amém? Obrigado aí pelo legalzinho. Que Deus abençoe vocês. Amém? Senhor Jesus, estamos estudando o livro de 2 Coríntios com ênfase nos ministros da nova aliança. É importante lembrar que na série anterior vimos o tema, o ministério da nova aliança. Amém? Esse ministério, no entanto, é levado a cabo pelos ministros que recebem uma comissão do Senhor. Nesta semana veremos o plano de Deus para nos inserir nele mesmo, as diversas características do ministro da nova aliança e como Cristo ungido fez-nos um por meio da unção. Por fim, veremos a experiência de Paulo, que como um bom ministro, contemplava a face de Cristo para saber o que lhe agradava. Então, assim, muitas vezes nós não contemplamos a face do Senhor, por isso nós não conseguimos compreender o que agrada o coração de Deus. Em determinada situação da nossa vida em que temos que tomar uma decisão, temos que olhar a face do Senhor. Se Ele estiver rindo para nós, Ele está aprovando. Não é isso? Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Nas semanas anteriores, vimos Provérbios capítulo 8. Esse trecho mostra o maravilhoso relacionamento do Deus triuno antes mesmo que houvesse mundo. O Pai, o Filho e o Espírito coexistiam em um ambiente agradável, cheio de prazer e de muita comunhão. Em Mateus vemos no batismo do Senhor Jesus o relacionamento prazeroso entre o Pai e o Filho mesmo, quando o Senhor se encarnou. Após sair da água, ouviu-se uma voz do céu que dizia: Este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Aleluia! No ambiente agradável em que vivia, porque Deus resolveu criar o homem, um ser que se tornou tão problemático. Amém? Então, assim, Deus vivia em um ambiente tão agradável, tão bom, porque Ele vai criar um homem, né? Que, claro, Deus criou o homem bom, mas Ele se meteu em muitas astúcias.
Porque agora esse homem que está tão problemático, porque Deus quer pegar este homem e colocar dentro dessa esfera, né? Já que o homem é tão problemático. A resposta é simples. Ele fez um plano para incluir o homem nessa esfera de prazer e comunhão. Introduziu-o para dentro de si mesmo. E para que esse relacionamento fosse possível, ele soprou algo divino no homem, formando o espírito dentro dele. Infelizmente, o homem desobedeceu e o pecado entrou na humanidade. Porém, nosso corpo físico vai se desfazer um dia e receberemos da parte de Deus um novo corpo celestial e cheio de glória. Então, Deus ele formou do pó da terra, soprou em nós fôlego de vida. Esse fôlego é o mesmo que está lá escrito em Provérbios 20, que mostra ali que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, Neshama, que Deus soprou. E esse espírito do homem é o lugar para a habitação de Deus. Então Deus já tinha criado, ele tinha esse plano de introduzir este homem para dentro dele. Só que o nosso corpo se tornou carne pecaminosa, então ele vai se desfazer por causa do pecado. Mas um dia, o Senhor, nós vamos receber da parte do Senhor um corpo de glória, né? Cheio da glória de Deus. Que esse corpo, cheio da glória de Deus, é semelhante ao corpo do Senhor Jesus. No plano divino já havia uma solução para a queda do homem. Deus enviou seu próprio Filho para resgatá-lo. Ele não desistiu de ter um homem na sua glória, dentro de si. Então o Filho obedeceu e veio. Amém? Sempre o inimigo, o Lúcifer, ele foi criado de forma tão bela, harmoniosa, o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Só que ele foi o desobediente. Mas o Senhor Jesus, ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Então ele conhecia o coração de Deus, o plano de Deus para o homem. E ele obedeceu. Então, o Pai, ele tem um plano. O Filho, ele obedeceu este plano e veio para cumprir este plano. Amém? Então ele veio para obedecer o plano de Deus, para habitar junto com os homens. Deixou sua glória, o alto trono dos céus, o ambiente de alegria e prazer celestial, e desceu à terra. Na terra, experimentou toda a sorte de sofrimento, começando com seu nascimento em sua manjedoura até sua morte na cruz. Passou por todos os problemas e tentações da vida humana, permanecendo um homem perfeito para nos salvar e nos levar para dentro do Pai. Então a gente sempre fala assim, né, que quando Deus se fez homem, quando o Senhor Jesus se fez carne, ele trouxe a divindade para dentro da humanidade, né? E como homem, ele dentro dele a essência é do próprio Deus, o próprio Deus. Então ele era o Deus completo, né? E o homem perfeito. Ele viveu todo esse período de tempo aqui na Terra por causa de você e por causa de mim, sofrendo todas as situações, né? Padeceu tantas coisas para obter experiência, para um dia nos consolar. Assim que ele ressuscitou, ele tornou-se o Espírito que dá vida. E esse Espírito que dá vida tem uns elementos que ele passou no seu sofrimento humano, na sua vida humana. Ele sabe o que é sofrer, ele sabe o que é padecer. Então ele pode vir te consolar em toda e qualquer situação que você esteja passando no seu viver diário. Se você estiver triste, angustiado, depressivo, se você estiver passando por uma perda de um ente querido, o Senhor sabe o que é isso. O Senhor, ele se compadece. Muitas passagens na Bíblia mostram que o Senhor, ao ver as pessoas, ele se compadecia. O Senhor chorava, o Senhor se alegrava em curar, o Senhor se alegrava em estar junto com as pessoas e com pessoas pecadoras, né? Então o Senhor se alegra de estar junto conosco. Somos esses pecadores, só que redimidos pelo seu sangue, né? E o Senhor agora quer nos levar a ter uma experiência de vida, uma experiência no Espírito. Como? Ele veio obter a redenção para nos introduzir no Pai. Amém? Passou por todos os problemas e tentações da vida humana, permanecendo um homem perfeito para nos salvar e nos levar para dentro do Pai.
na cruz, destruiu o diabo. Você tem medo do diabo? Se você tiver medo do diabo, ele vai usar o pavor da morte para te destruir, para te atormentar. Mas eu quero dizer para você que o Senhor Jesus, ele destruiu o diabo. Como é que você vai ter medo de uma pessoa que é destruída? Não tenha medo da morte, porque ele usa o pavor da morte para te apavorar, te atormentar. Mas o Senhor Jesus já destruiu o diabo e também já destruiu a morte. O Senhor Jesus, ele ressuscitou para que todo aquele que nele crê, e todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? Ele destruiu o diabo, Satanás, a morte, o pecado, o velho homem e as ordenanças. Em ressurreição, venceu o triunfo sobre os principados e as potestades nos lugares celestiais. Ascendeu aos céus e está assentado à destra do Pai. Ele tornou-se o Espírito que dá vida e nos regenerou com a vida divina. Oh, Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Agora há um homem na glória. Então, este homem que foi criado no Jardim do Éden, o homem Adão, o último Adão, foi feito alma vivente. Ele caiu no pecado e por causa dele, por causa da desobediência veio o pecado, e o pecado veio a morte, e a morte passou a todos os homens. Mas louvado seja o Senhor, que também, se a morte entrou pelo homem, e o pecado e a desobediência entrou pelo homem, a vida também entra por meio de um homem. A justificação também veio por meio de um só, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele veio cumprir sua redenção, todos o que tinha para fazer ele fez, obedeceu e foi fiel a Deus. E Deus o exaltou sobremaneira. Hoje, ele é o Espírito que dá vida, ele quer dar vida a você. Ele quer entrar dentro do seu espírito e te dar vida. Vida com abundância. Ó Senhor Jesus, só basta você crer. Se você crê, se você acredita, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Porque agora você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Você é habitado por Deus, você é regenerado, você nasceu de novo. Então agora você é um filho de Deus, com a vida divina. Você não nasceu mais da carne, nem da vontade do homem, nem da vontade do ser natural, mas você nasceu de Deus. Amém? Agora, o Pai não somente tem prazer no Filho, mas também nos muitos filhos gerados pela morte e ressurreição de Cristo. Um pai ou uma mãe que tem um filho, quando nasce aquele bebezinho, é a maior alegria deles, aquela felicidade de ter um filho, né? Então, quando Deus olha para você, todo dia Deus está olhando para você, todo momento Deus está com você e tem o maior prazer de ter você. Deus tem prazer em você, porque você agora é filho dele. Ele está com você nos braços dele, te mimando, te beijando, te acariciando, te fortalecendo, te alimentando. Deus te ama. Não se esqueça disso. Ao invocar o nome do Senhor, recebemos o Espírito e nos tornamos membros de seu corpo, a igreja. Nela temos gozo e alegria e recebemos uma comissão por atender ao chamamento do Senhor. Nos tornamos ministros da nova aliança. Que leitura, que estudo, que palavra rica, maravilhosa, abundante Deus tem para nós. Quero dizer, muitas vezes nós buscamos gozo e alegria porque é uma parte nossa. Nossa parte humana quer ter gozo, quer ter alegria, quer ter felicidade, mas esquecemos que a verdadeira alegria e o verdadeiro gozo nós temos na igreja. Libera o seu espírito para você ver o que é realmente alegria. Invoca o nome do Senhor para você ver realmente o que é gozo. Leia a palavra de Deus para você ver realmente como você vai ficar louco de alegria. Em Jeremias fala, a tua palavra... Desculpa aqui, caiu. Glória a Deus que caiu no celular. É bom. Senhor Jesus. Jeremias fala, acharam as tuas palavras, logo as comi, porque as tuas palavras me foram gozo e alegria ao coração. Então, Deus, ele criou-nos com um desejo de ser o nosso gozo, de ser a nossa alegria. Amém?
Então, Deus nos colocou na igreja para isso, estávamos cheios de gozo, de alegria, mas qual o desejo também do Senhor? É nos dar uma comissão, certo? Como nós temos falado semanas anteriores, o Senhor revelou o que tinha em seu coração quando Ele falou, Pai nosso que está nos céus. Ou seja, Deus está nos céus, mas na terra há um grande problema. O príncipe deste mundo está aqui causando muitos problemas. Então, ele ensinou os discípulos e falou, Pai nosso que está nos céus, venha santificar seja o teu nome, venha o teu reino. Ou seja, o desejo do coração do filho era que o reino de Deus visse para a terra. Então, por isso ele era tão amado. Por isso que Deus falava, este é o meu filho amado em quem me compraz. Porque ele se preocupava com a vontade do Pai. Então, a comissão do Senhor era, como homem, cumprir a redenção, trazer o reino de Deus para a terra, expulsar o inimigo, amarrar o inimigo, destruir o diabo, Satanás, o mundo, o pecado, tantas outras coisas, certo? E nos dar vida, nos regenerar. E hoje, como igreja, Ele nos dá uma comissão, certo? Então, por isso é que nós nos tornamos ministros da nova aliança, quando nós atendemos essa comissão, que é trazer o reino de Deus para a terra. O desejo de Deus é que nós estejamos atrelados e cheios da sua vontade para cumprir o seu querer. Amém, irmão? Espero que essa palavra possa ter abençoado a sua vida, fortalecido você e ajudado a prosseguir no Senhor. Amém? Aqui encerro a leitura do nosso alimento diário. Eu gostaria de deixar uma pergunta. O que Deus planejou para voltar a ter prazer na presença do homem? Amém? Gostaria que você respondesse, se pudesse, nos comentários. O que Deus planejou para voltar a ter para ter prazer na presença do homem? Amém? E quero dizer também que nessa semana nós temos a leitura de apoio do nosso alimento diário, que é o Viver dos Filhos de Deus, do nosso amado irmão Dong Yulan, capítulo 3, né? O Viver dos Filhos de Deus, e Espírito e Fogo, capítulo 2, também do nosso irmão Dong Yulan. E aqui eu encerro, vou orar por sua vida. Amém? Senhor Jesus, muito obrigado pelo processo que o Deus triuno teve e planejou para voltar a ter a presença do homem. Sabemos que em Adão todos pecaram e são inimigos de Deus, e estavam caídos longe de Deus. Mas glória a Deus, que Deus se fez um homem, se fez carne. Ó Senhor, o Senhor foi obediente até a morte de cruz, e crucificou todo o pecado, o diabo, tantas coisas negativas. Ressuscitou. E hoje todo aquele que nele crê, o Senhor regenera, dá-lhe a vida eterna. Oh, que satisfação, que alegria. Senhor, hoje como ministro da nova aliança, queremos cumprir a nossa comissão, buscar trazer o teu reino para essa terra. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmão, você que assistiu. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, saúde e família. Amém? Aqui encerra a leitura de nosso alimento diário. Jesus Cristo é o nosso Senhor. Amém. Senhor Jesus, invoca comigo. Ó Senhor Jesus. Amém.